ontem os aspectos das dificuldades de aprendizagem, para que a gente tivesse um conceito amplo de dificuldades de aprendizagem, que não é apenas o aluno com necessidades especiais, são todos os alunos. Falei, né, ontem, o aluno que está em situação de luto, o aluno que acontece alguma violência em casa, né, quantas coisas que acontecem que o aluno fica com dificuldade, ou até às vezes alguma doença, né, alguma coisa que acaba atrapalhando. Então, esse olhar que nós temos que ter para dificuldades de aprendizagem. Mas existe um outro aspecto, que são os alunos, né, da educação especial, desse atendimento, dessa modalidade de educação especial. Então, nós também temos que ter, olhar para todos os nossos alunos que têm dificuldades, mas esse, um olhar profissional mesmo, um aspecto de fazer o possível para que ele aprenda, certo? Nós não podemos ter aquele olhar de pena, de dó, ou um olhar de, não adianta fazer nada, de maneira nenhuma. O aluno com dificuldades de aprendizagem, tanto um quanto o outro, nós temos que ter aquele olhar de assim, o que nós vamos fazer para ele superar? Porque nós somos os profissionais. Nós temos que ter esse olhar diferenciado para poder atender esses alunos. Quando o aluno começa a apresentar dificuldades de aprendizagem, o primeiro passo é que ele seja encaminhado para especialistas, tais como psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo. Por que quer dizer esse aspecto? Porque muitas vezes você vai observar o aluno com alguma dificuldade e você, como professor, no aspecto pedagógico, não pode dar esse atendimento ao aluno. Então, ele precisa realmente de um especialista, ele precisa ser encaminhado para um outro atendimento. Então, nós temos que ter esse olhar, verificar o que está acontecendo com o aluno, mas muitas vezes fazer os encaminhamentos necessários. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto sempre de dar os exemplos para que vocês percebam. Quando eu comecei a trabalhar, eu era alfabetizadora, né? Primeira série, e tinha um aluno que ele pegava o livro e ele trazia muito perto. Eu era novinha, nossa, eu tinha me formado na universidade, né? Não tinha nem, não na universidade, no magistério. Tinha me formado no magistério, não sabia nem como é que trabalhava, já contei isso para vocês, né? Então, tinha esse aluno que ele pegava e trazia o livro próximo dele, e as letras, ele escrevia tudo rabiscado, ele não conseguia, ele estava aprendendo, né? Mas tudo que ele fazia era forte, assim, riscado, né? E daí eu não entendia aquele processo, né? Depois, né, com muito tempo, fomos verificar o que aquele aluno tinha. Ele tinha deficiência visual, né? Ele não conseguia enxergar, então por isso que ele trazia o livro próximo, por isso que ele não conseguia escrever, a letra dele era horrível, por isso que ele forçava o lápis, porque ele não conseguia ver nada. E o que foi feito? Foi feito encaminhamento, ele foi uma consulta, né, comprar um óculos para ele, e a partir do momento ali, melhorou a letra, melhorou todos os aspectos da aprendizagem. Então, é esse olhar que nós temos que verificar. O que está acontecendo com o aluno se ele não está aprendendo? Tá? Estou dando esse exemplo para que a gente veja, assim, o professor poderia fazer de tudo. Se ele tem a deficiência visual, ele não iria aprender, ele não estava enxergando. Então, precisa encaminhar, né, para um médico para que faça a consulta e atenda o oftalmologista. Mas existem outros aspectos, outras situações que também nós precisamos encaminhar para auxiliar o professor em sala de aula, tá? Então, sozinho nós não conseguimos fazer muitas coisas. Então, nós temos que pensar o que nós temos que fazer. É o aspecto pedagógico. Se nós não estamos dando conta no aspecto pedagógico, verificar, né, um outro especialista para fazer o encaminhamento. Porque às vezes o professor, né, como professor quer resolver, quer fazer, não, muitas vezes não é, nós temos que, acabei de falar e vou repetir várias vezes, nós temos que nos preocupar, por isso que eu falei o aspecto profissional, nós temos que nos preocupar com a aprendizagem, com aspectos pedagógicos. Não está dando certo, tá, vamos fazer o encaminhamento, vamos chamar a mãe, o pai, verificar o que pode ser feito, aonde pode ser encaminhado. Porque a gente não pode ficar pensando assim, né? O aluno é muito agitado, sei lá, ele como é que é, hiperativo, não sei o que, começa a achar coisas, não podemos
achar nada. Nós temos que fazer encaminhamentos, tá? Porque esse negócio de ficar achando, de repente você prejudica a aprendizagem do aluno. Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, né, o documento do MEC de 2008, esse documento da educação especial, educação inclusiva, instaura um novo marco teórico e organizacional da educação brasileira, quando estabelece o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar à formação do público-alvo da educação especial, constituído pelos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Esse momento foi um marco para a educação inclusiva, para que o aluno tenha o direito à educação, que ele vá para a escola, mas que ele seja atendido num aspecto especializado. Tá? Atendimento educacional especializado, a sigla AE, né? Atendimento educacional especializado. Ele precisa de especialistas para atender. Tá? Especialista é o professor que faz pós-graduação, ou aqui em Ponta Grossa não tem graduação, né? Mas ou em outros lugares deve ter cursos de graduação de educação especial, ou pós-graduação, educação especial, neuro, psicopedagogia, e assim por diante, para que você possa atender aquele aluno. Então, esse atendimento educacional especializado vai desenvolver isso. Só que o professor também vai atender ao aluno. Ele não precisa ser especializado, tá? Ele tem que ter esse conhecimento, dessa identificação que o aluno tem alguma coisa, tá? E daí fazer esse encaminhamento para a pedagoga verificar se precisa desse atendimento ou não e assim por diante. Mas o professor tem que ter essa visão de identificar o aluno com alguma dificuldade. Até ontem estava vendo o jornal, né? Talvez vocês já viram os aspectos que iria mudar a lei para que alunos com esses atendimentos fossem atendidos fora da escola, em uma outra instituição. Daí está sendo bastante discutido, porque isso daí não é inclusão. Era o que era antes, né, gente? Você tirar ele do convívio com os outros colegas. Não foi fácil o processo de inclusão. Eu, né, que trabalho há 30 anos, senti isso na pele. Porque antes, como é que era? Antes, o aluno com essas necessidades especiais, né, com deficiência, a gente fala que necessidades especiais, qualquer pessoa pode ter uma necessidade especial no momento. Então, foi falado realmente deficiência, né? O aluno com alguma deficiência visual, motora, né, auditiva, assim por diante. O que acontecia? Ele era tirado e colocado numa sala especial, da educação especial, né? Era o atendimento que era feito. Só que acontecia o quê? É como se você excluísse, né? Não é como se você excluísse. Você exclui, porque ele não fica na sala de aula normal, ele fica lá só com aquelas pessoas, né, com aquelas necessidades. Daí, quando veio toda essa lei inclusiva, trouxe esse aluno para dentro da sala de aula e esse atendimento também junto. Tanto é que os tutores ficam junto com o aluno na sala de aula. Né? Esse atendimento educacional especializado, as pessoas ficam junto. Claro que ele tem muitas vezes para complementar, né, em outros momentos, mas só que ele fica na sala de aula. Então, essa inclusão acontece naquele momento. Eu até já contei várias vezes para você. Eu, por exemplo, eu tinha um primo que tinha síndrome de Down. Eu tinha 7 anos e a minha mãe levava a visitá-lo. E quando eu chegava, né, ele costumava gritar, e eu morria de medo dele, eu tinha medo dele. Nossa, eu não gostava nem de visitar lá, né, essa prima da minha mãe, porque ele ficava gritando, e eu tinha 7 anos e eu ficava com medo, né. O que tem essa pessoa, eu não sei o que é. Meu filho, o Christian, diferente, quando ele fez a educação infantil, na sala dele tinha uma menininha com síndrome de Down que adorava o Christian. O Christian, apesar que todo mundo gosta até agora, né? Ficava com o Christian para lá e para cá. O Christian era pequenininho. Se ela ficava nervosa, ela ia buscar o Christian na sala que ele estava, né? E o Christian amava ficar junto com essa menininha, né? Síndrome de Down. Então, a visão que ele tem foi totalmente diferente da minha quando criança. Então, veja que bom que ele vivenciou isso, porque ele tem um olhar
melhor, mais carinhoso. Não que eu tive que construir, porque, de repente, o que eu vivenciei, eu tinha medo, entende? Eu não sabia o que fazer. Claro que muito estudo, a gente, né, vai complementando, graças a Deus, né, Deus vai dando conhecimento, a gente vai mudando e melhorando, porque senão, imagine se fosse que nem, né, não mudasse. Mas a minha vivência foi essa, a minha experiência. O que eu quero dizer para vocês? Nós, como professor, nós estamos falando da inclusão, né, dessa lei que quer tirar esse aluno. Mas, como eu sempre digo, vamos verificar o que está posto no edital para estudar para a prova. Então, estou falando desse professor que vai auxiliar nesse processo, desse atendimento ao aluno com deficiência. Também no MEC 2008 fala o seguinte: a educação especial é definida como uma modalidade de ensino. Tá? Isso nós temos que também ter em mente, esse conhecimento. Educação especial é uma modalidade. O que é modalidade? É uma forma de atendimento diferenciada dentro dos níveis de ensino. Essa modalidade dentro do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino médio. Tá? Então, é uma modalidade. Não é algo separado, está junto com a educação. Tá? Desde a educação infantil, uma modalidade. Daí, nesse atendimento, tem que ter pessoas especializadas para esse atendimento. É que nem a educação dos jovens e adultos. A educação dos jovens e adultos é uma modalidade. Todos os alunos podem cursar a educação dos jovens e adultos? Não, só aqueles que tiverem idade, série diferente. Eles podem cursar a educação dos jovens e adultos. A educação indígena é uma modalidade. Então, a educação especial também é uma modalidade. Isso que nós temos que ter em mente para conhecimento. Então, a modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, como falei, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. Etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços, realiza atendimento educacional especializado e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Então, por exemplo, na prefeitura tem o Departamento da Educação Especial. No Estado, né, no Núcleo de Educação, tem o Departamento de Educação Especial, Secretaria de Educação também. Então, existe departamentos que atendem essa modalidade, né? Ministério da Educação também, que vão atender especificamente, vão verificar as demandas, vão verificar como que deve ser feito os atendimentos, os materiais, né, os recursos, então tudo direciona para atendimento dessa modalidade. Então, de acordo com essa sigla aqui, DSM, é uma sigla em inglês, tá? Mas ela significa Manual de Diagnóstico e Estatísticas das Doenças, né? Dos transtornos mentais. Os transtornos globais, então, de acordo com esse manual de 2002, os transtornos globais do desenvolvimento, chamado de TGD, representam uma categoria na qual estão agrupados os transtornos, que nós já iremos verificar, que se manifestam antes dos 3 anos de idade. Então, por isso que nós temos que estar observando, veja, antes dos 3 anos de idade já se manifestam esses transtornos globais do desenvolvimento, e são caracterizados por alterações em 3 áreas: socialização, comunicação e comportamento. Socialização é na relação e interação sociais. Comunicação na linguagem verbal e não verbal. E comportamento, padrões de atividades e interesses restritos, estereotipados e repetitivos. Por isso que nós falamos, quando nós começamos a falar ontem sobre dificuldade de aprendizagem, quando o aluno está, né, ele não está desenvolvendo, por exemplo, com criança, né, não está falando bem, não está andando bem, o que está acontecendo? Então, tem que identificar, né, encaminhar para o especialista para verificar o que está acontecendo nesse processo de aprendizagem, ele não está conseguindo. Então, nós também, como professores, e eu acho, assim, veja, existe a lei, existe todos esses aspectos, essa visão para ter, e muitas vezes, pela própria correria ou pelo um olhar não atento do professor, às vezes esses alunos vão passando né, com uma média qualquer, e de repente chega lá, né, no 6º ano, não sabe ler e escrever, tem várias dificuldades que poderiam ser encaminhadas lá, né, no início.
Mas o que nós temos que pensar? O professor tem essa responsabilidade. O momento que pegar esse aluno, tem que fazer os encaminhamentos. Tem que cuidar para verificar o que pode ser feito para que o aluno desenvolva. Né? E quem trabalha com educação especial sabe que a partir do momento que você estimula, você trabalha esse aluno, com certeza ele irá desenvolver. Claro que nos seus limites, nas suas capacidades, mas ele vai com certeza se superar se você trabalha bem com ele. Mas tem que ser trabalhado, tem que ser feito um plano para que ele desenvolva. É direito dele também, né, gente? Os prejuízos qualitativos representam um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento e idade mental do indivíduo. Tipos de transtornos globais: transtorno autista ou autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. Isso é para conhecimento, né, para que a gente saiba que existem esses transtornos globais. E outra coisa, né, para esse atendimento especializado, tem que se enquadrar de acordo com esse manual, com esses códigos, né? Então, não é assim, a criança apresenta qualquer coisa, ela tem que ter realmente o laudo. Por que ela tem que ter o laudo? Porque, vou ser bem sincera para vocês, como gestora, já vi situações de alunos que têm o laudo e os pais não admitem, e alunos que precisam, né, às vezes, e os pais também não querem, assim, não aceitam que o filho tenha alguma coisa, né? E também alunos que não têm, é isso que eu queria falar, dei o mesmo exemplo 2 vezes, alunos que não têm nada, e os pais querem que tenha. Então precisa desse documento. Já tive situações, então, às vezes a gente até acha assim, reclama, né? Nossa, por que fica tanta burocracia, tantas situações? Porque nós não temos como atender a cada aluno individualmente, né? Esse atendimento especializado. Daí muitos pais, às vezes, os filhos não precisam e eles querem que tenha. Eles vão no médico, o médico não dá um documento, mas eles querem que tenha e acham que tem e vão lá brigar, sabe? Aconteceu isso comigo como chefe do núcleo. Eu estou falando isso só para a gente ter essa noção, que tudo é organizado para esse atendimento. Então, não é uma forma qualquer. Precisa ter o laudo? Sim, para que identifique esse atendimento, essa modalidade, certo? Daí, esse atendimento, nós, como professores, temos que estar o olhar atento, que realmente o seu aluno precisa ou não desse atendimento, se o aluno precisa ou não ser encaminhado. Os transtornos globais do desenvolvimento, né, eles causam variações, eu pulei aqui, na atenção, na concentração e, eventualmente, na coordenação motora. Então, observe, variações na atenção, concentração e, eventualmente, na coordenação motora. As mudanças de humor sem motivo aparente e os acessos de agressividade são comuns em alguns casos. Aqui é geral, né, gente? Para que a gente tenha esse olhar de atendimento a esse aluno com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. As crianças apresentam seus interesses de maneira distinta e podem focar sua atenção em uma só atividade, como, por exemplo, observar determinados objetos. Aqui é só para que a gente tenha essa noção desse atendimento para uma criança que precisa desse atendimento especializado, para identificar nesse primeiro momento, tá? Então, seria a identificação. Mas também não é assim, acontece alguma coisinha lá, daí você acha que já exagera, mas você não tem que diagnosticar, você tem que identificar, são palavras diferentes. Apenas identificar e levar alguém que saiba para realmente diagnosticar. Tá? Então, nós como profissionais, nós temos que saber qual é o nosso papel. Porque o que acontece? Muitas pessoas já fazem o diagnóstico, já dizem que é isso, isso, aquilo, e às vezes não é nada daquilo, né? Então, nós temos que a nossa função é identificação. Identificar. Nossa, o aluno está com dificuldade na fala, o aluno está com dificuldade, né, na coordenação motora. Então, faz o encaminhamento. Os transtornos globais do desenvolvimento trazem consequências aos familiares e, portanto, problemas na dinâmica familiar. A pessoa com transtorno global do desenvolvimento permanecerá ao longo da vida nessa condição, exigindo da família uma série de mudanças no seu dia a dia
para absorver em sua dinâmica um elemento com série de limitações. Aqui é para que a gente tenha esse olhar da situação, porque quando acontece isso, veja a responsabilidade dos pais em cuidar desse filho. E muitas vezes a gente julga, né, fala coisas dos pais sem entender que realmente eles precisam de nós, como professores, com seu apoio, né, para poder auxiliá-los, ajudá-los, porque eles têm aquela situação para a vida toda, né, dependendo da situação da criança, né, cada caso é um caso, mas verifique o quanto afeta a família. Então, a família também muda toda a dinâmica dela com uma criança, né, dessa situação. Então, nós temos que ter esse olhar, esse cuidado. O que nós vamos fazer para ajudar essa família, para ajudar esse aluno? Eu vou dizer, de repente, não é só o aluno, é a família também que precisa do nosso apoio. Então, como escola, nós temos essa responsabilidade de auxiliar né, no ensino-aprendizagem, auxiliar os alunos, auxiliar o que a família pode fazer, pode ajudar, né, orientar a família. Então, né, tudo isso nós podemos ajudar. Então, diante da educação e inclusão de pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, diante dos sentidos de preocupação, insegurança, desconhecimento e formação dos profissionais frente à inclusão de alunos com transtornos globais de desenvolvimento, descritos na literatura, é importante criar iniciativas que apoiem o trabalho pedagógico com a intenção de facilitar esse processo e a etapa de adaptação frente ao desafio da inclusão de todos. O professor, né, por exemplo, muitas vezes não foi formado para trabalhar com esse aluno. Então, a escola toda tem que se mobilizar para poder auxiliar o professor. O professor sozinho, ele vai, por exemplo, eu acabei de dizer, se o aluno tem dificuldade, faz o encaminhamento, né? Fala com a pedagoga, chama a família, precisa chamar a família, precisa chamar a pedagoga, se a pedagoga atender a direção da escola, né? Fazer todo esse processo, conscientizar os alunos da turma para que entendam também. Eu, como estava diretor no José Elias, o aluno autista, quando ele chegou, não sabia o que fazer, né? Eu não sabia nem por onde começar a desenvolver um trabalho com ele. Você sabe de teoria, daí na prática você diz, meu Deus, e agora? Por onde eu começo? O que nós fizemos? Pela formação. A mãe, né, tinha a psicopedagoga que fazia atendimento com esse menino, disponibilizou ela para fazer uma formação com os professores, né? A equipe pedagógica também fez um trabalho com os professores, orientando o que poderiam ser feitas, formas de falar com esse aluno, a dinâmica da escola, os alunos entenderem quem é essa criança que está ali, né, esse colega de sala de aula, porque eles não entendem esse processo, né? Por que ele pode isso, por que ele pode aquilo e nós não podemos? Sexto ano você tem que mostrar, e a partir do momento que você... E também, outra coisa, né, gente, eu penso assim, que nós devemos trabalhar em muito esse aspecto, não tem que ter pena, não ter nem dó, de forma alguma. Esse é o pior sentimento, eu acho, entende? Você não faz com que a pessoa se supere, ai que dó, ai que pena. Olha, eu acho, é a mesma coisa que se uma criança com dificuldade, né, eu tenho dificuldade, tá passando fome, tá com várias dificuldades, ai que dó. Não, isso daí não ajuda em nada, né, eu penso dessa forma. Eu penso que nós temos que fazer algo para que se supere, para que aprenda, para que cresça, para que evolua. Quanto mais nós fizermos, mais superações ele vai conseguir, né, e vai desenvolver. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, de trabalho, de trabalhar, de fazer se superar, de desenvolver atividades, de saber que é capaz, de motivar, motivação, né, incentivo, tudo isso auxilia. Então, receber um aluno especificamente com transtorno global de desenvolvimento pode ser ainda mais desafiador se o professor não tem informação, preparação prévia, conhecimento sobre o diagnóstico, como nós falamos, né? Experiência para formação de vínculo e recurso à sua disposição para facilitar o trabalho escolar e promover o processo de ensino-aprendizagem. Como nós estamos falando desse atendimento, que é o item que está no edital, então observe, quando acontece isso, a escola tem que se preocupar, o pedagogo, a direção tem que se preocupar para auxiliar esse professor e não culpar esse professor. E esse professor também,
né, buscar conhecimento. Hoje em dia nós temos que buscar esse conhecimento. Se nós temos um aluno com alguma dificuldade, nós temos que buscar o que pode ser feito para que ele se supere, acabei de falar. Né, para que você faça atividades, desenvolva, faça intervenções para que ele melhore. Porque senão ele não vai melhorar, né? Que adiantou todo o trabalho. A intencionalidade educativa atua através do currículo escolar. Como nós falamos, né, agora há pouco, nós temos que ter a intenção de melhorar, a intenção dele se superar, a intenção dele aprender, os objetivos que nós iremos querer com aquele aluno. Quando nós temos um aluno com alguma deficiência, para que tenha esse atendimento especializado, você tem que, muitas vezes, rever todo o teu trabalho, né? Tua proposta curricular, os conteúdos que você está trabalhando, a forma que você está trabalhando, você tem que fazer atividades diferenciadas para esse aluno, tá? A lei já direciona a esse aspecto. Nós temos que fazer algo para que ele aprenda, porque é direito à educação. Ele tem o direito de estar ali e de uma educação de qualidade. Então, não é só para preencher o tempo lá, ficar qualquer coisa e ir passando esse aluno, de forma alguma. A nossa responsabilidade é fazer com que ele aprenda. Eu não sei fazer, tá, então vamos pesquisar, vamos buscar. A escola, como um todo, tem que dar essa formação. Como que nós vamos fazer para que esse professor desenvolva algumas atividades? O professor, eu não sei, então vamos chamar o professor que trabalha com aluno, né, o professor que é especialista e sabe atender esse aluno. O que pode ser feito? Pergunta, busca, para que assim você desenvolva atividades e o aluno... Então, a pesquisa investigou como os profissionais devem estabelecer propostas e estratégias pedagógicas e formativas, bem como atividades práticas que garantam o desenvolvimento, favoreça a participação, a permanência e de sentido a aprendizagem de alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Sinais e sintomas dos transtornos TGD são heterogêneos, complexos e multifacetados, e de etiologia desconhecida. Devido à ampla variabilidade, o TGD nem sempre é identificado. Os sintomas variam de leve a grave em intensidade. Também há mudanças periódicas que são imprevisíveis no prognóstico dos casos. Por isso que nós temos que ficar atentos para essa criança, né? Quantos alunos, às vezes, que você pega e diz assim, nossa, mas parece que ele não tem nada, né? Ele parece uma criança normal e tem todas essas dificuldades. Então, nós precisamos saber o que o aluno tem, o que nós podemos fazer para trabalhar, né? Você não precisa ser um especialista, porque você é o professor da sala regular, mas você precisa buscar quem que pode auxiliar nesse processo, para que você possa fazer com que o aluno aprenda. Esse é o objetivo principal, como eu sempre falo, né? A falta de reconhecimento e intervenção precoce pode comprometer o desenvolvimento, a qualidade de vida, a participação e inclusão na sociedade. Então, isso que nós temos que verificar que é a nossa responsabilidade. Se nós não reconhecermos e não foi feita a intervenção precoce, vai comprometer essa criança. Veja a responsabilidade nossa. De forma alguma nós podemos deixar que alguma coisa passe. Precisa ser feita essa identificação, esses encaminhamentos e esse trabalho com essa criança. Porque eu acabei de falar para vocês, muitas vezes a criança foi passando de turma, ninguém fez nada. Então, observe uma violência, né? Uma violência, você não respeitar, não fazer algo para que ela melhore, para que ela aprenda, para que ela desenvolva. Né? Eu tive uma experiência com um aluno, ele tinha vários problemas, né? Ele estava em cadeira de roda e ele não falava, né? Os movimentos dele eram limitados. Então, ele foi alguém cuidar dele, né? Esse atendimento especializado. Não julgando a pessoa, né? Cada pessoa é de um jeito, né? E ela não desenvolvia tantas atividades, mas ela fazia, né? Tudo é experiência de vida. Eu não gosto nunca de julgar um profissional, porque eu penso assim, eu também errei muito, e bastante, né? E a gente aprendeu estudando e buscando, e a gente vai aperfeiçoando. Então, eu não gosto assim não é falar mal, é só fazer uma reflexão, tá? Então,
trabalhava com esse aluno e fazia algumas coisinhas e o aluno ia desenvolvendo um pouquinho, tá? De repente, outro ano, porque daí cada ano muda, né, desse atendimento, vem uma outra professora. E a professora, ela tinha acabado de se formar especialista, né? E ela trabalhava educação física. E ela disse assim, Carmen, primeira vez que eu pego, né, um aluno dessa forma, eu não sei nem como começar a trabalhar. Só que ela foi em busca. Ela foi em busca de aprender, ela foi pesquisar, ela foi, nossa, precisa ver. Ela foi conversar com a mãe, ela foi verificar onde o menino era atendido e foi buscando. E foi buscando. Gente, esse menino, ela trabalhou tão bem com ele que quando ele ficou 2 anos com outros tutores, ele não falava. E com ela ele começou a falar palavras, né? Algumas, o nome, acho que dele, ele falava algumas palavras chaves, assim, né? Ele conseguia falar. Embora, tchau, acho que ele dizia tchau, que era na hora de ir embora, tchau, que ele fazia assim. Então, ele começou a se movimentar, ela cantava com ele, envolvia. O crescimento desse aluno em um ano foi incrível. Entende? É isso que eu quero mostrar a vocês. Não é julgar o professor, é nós profissionais. Esses professores que trabalhavam estavam fazendo o seu papel, né? Mas só que você como profissional, você tem que ir em busca muito mais. O que eu posso fazer para que esse aluno se supere, aprenda, desenvolva, cresça? E é isso que ela fez, talvez por ela ter acabado, né, de terminar a especialização e ela estava insegura, ela pesquisou, ela foi atrás, ela buscou. Então, é isso que nós temos que fazer. E esse aluno cresceu, que olha, toda a escola observou o crescimento desse aluno. Nossa, ele já está falando, nossa, ele está fazendo isso, está fazendo tal movimento. Então, era uma conquista para toda a escola. Então, é isso que nós temos que fazer por essas crianças, né? Portanto, os profissionais devem tornar-se pesquisadores, né, aqui mesmo está falando, e focar na observação do aluno, criando uma relação entre os dois, lenta em avanços ao longo da convivência, mas estável, né, contínua, podemos complementar aqui sempre trabalhando, verificando, reconhecer e fazer intervenções sempre. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que eu posso buscar para esse aluno aprender, o retorno da aprendizagem desse aluno, nossa, é uma conquista assim que a gente nem imagina o quanto, é maravilhoso. Muito bem, e Libani fala o seguinte, né? E a tarefa crucial dos pesquisadores e dos educadores profissionais preocupados com agir pedagógico está, portanto, em investigar constantemente o conteúdo do ato educativo, admitindo por princípio, ficou separado aqui, mas é princípio, que ele é multifacetado, complexo e relacional. Essa é a visão que nós temos que ter, né? Essa tarefa de educar, nós temos que estar sempre preocupados com o agir pedagógico, como eu falei para vocês várias vezes durante essa formação que nós fizemos, pode dizer que é mais formação, né? Essa preparação para essa prova, mas ela é boa nesses aspectos. Nós temos que, professor, ele não fica pronto, porque esse contexto que ele vive, essas pessoas são diferentes, a forma de trabalhar tem que ser ampliada, né? Falei para vocês, verifique a forma que eu trabalhava com as minhas alunas, formação de docentes, ensinando elas a trabalhar na educação infantil de uma maneira, agora com a pandemia eu vou ter que mudar, ampliar, inovar, quantas coisas vou ter que fazer para que elas sejam formadas para atuarem da melhor maneira possível. Então, o nosso agir pedagógico deve ser constante reflexão. Nós temos que estar sempre buscando, pesquisando, procurando melhores formas de trabalhar. Acabamos de falar também, várias vezes nós falamos, não temos receitas prontas, né? Você trabalha assim com o aluno e pronto. Não. Você tem alguma dificuldade, você não sabe, vai pesquisar. Vai pesquisar o que pode ser feito, como que os alunos aprendem mais, o que pode... A BNCC nos ajuda bastante nessa visão do aluno como um todo. Então, nós também temos que estudar um pouco, conhecer e ampliar o nosso agir pedagógico, porque daí os resultados serão melhores de aprendizagem. E tudo isso que nós retoma a falar,
O principal objetivo é a aprendizagem do aluno. Tudo isso nós fazemos para que o aluno aprenda. O conhecimento e o respeito às características do indivíduo com transtornos globais de desenvolvimento, especialmente comportamento, habilidade de comunicação, relacionamento social, funcionamento cognitivo, a construção dos objetivos do plano de ensino individualizado e a aplicação de pressupostos da análise do comportamento são bons suportes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, veja quantas coisas nós precisamos. Conhecimento, e a outra palavra essencial, respeito às características desse indivíduo, especialmente o seu comportamento, habilidades de comunicação, relacionamento social, funcionamento cognitivo. Quando nós respeitamos esse aluno, né, nessas dificuldades, nessas limitações que ele tem, né, você valoriza. Eu vou, né, outro exemplo, gosto de dar meus exemplos, mas meus exemplos que me faz pensar. Quando esse aluno autista chegou na escola, as reações foram diversas, né? Porque às vezes ele ficava nervoso e ele batia em todo mundo. Então, porque nós já tínhamos um outro autista que não tinha, né, era mais leve, e esse outro ele era muito agressivo, tá? E quando ele chegou, as pessoas tinham ações diferentes para com esse aluno, e ele reconhece aquele que tem respeito com ele, aquele que tem medo dele, entende? Aquele que faz tudo para ele, que deixa ele fazer o que ele quiser, que não coloca limites, aquele que realmente ama, né? Aquele que gosta dele. Então, tudo isso nós iremos demonstrar. Só que tudo isso é trabalhado com a gente primeiro, nós profissionais, professores, nós temos que trabalhar isso com a gente, né? Então, que olhar que eu tenho para esse aluno? Por isso que eu falei para você, eu tive uma experiência de uma forma. Estudando, eu fiz psicopedagogia, né? Aprendi bastante. O conselho tutelar me ajudou bastante. Pedagogia, assim por diante. Todos esses conhecimentos vai mudando a nossa visão. Então, quando esse aluno autista chegou, eu fui aprender mais sobre ele. Não só eu, a escola inteira, fiz a escola toda inteira aprender. Mas nós tínhamos uma profissional lá que né, tinha medo dele. Então, daí até foi falado, a mãe veio falar, você viu, o ter medo não ajuda, né? Você ter medo, ficar inseguro com ele. Então, porque ele vai notar esses aspectos, ele é uma criança, né, que tem essas situações desse comportamento, mas ele é uma criança normal. Tanto é que quando eu dei o livro para ele, ele ficou feliz. Quando ele foi cantar lá no ópera, no Pax, lá para se apresentar para todos, ele ficou muito mais acessível a todos os outros colegas. Mas o nosso olhar teve que ser diferenciado. Um olhar assim de cuidar, de acolhimento, de que acredita nessa pessoa, entende? Então é isso que nós temos que verificar como professores, né? Vou retomar aqui, ó. Conhecimento, nós precisamos ter o conhecimento, respeito a essas características. Construção dos objetivos do plano de ensino individualizado, tá? Porque nós temos que ter esse olhar para esses objetivos individualizados. Porque muitas vezes os objetivos que você tem da turma são gerais para todos os alunos. Individualizado, com aquele aluno eu preciso ter um objetivo específico para ele. Eu tenho que, no meu plano de ensino, no meu planejamento, na minha aula que eu vou desenvolver, eu tenho que ter esse olhar. E outro aspecto, né? A aplicação de pressupostos da análise do comportamento são bons suportes para o processo de ensino e aprendizagem. Pressupostos da análise do comportamento. Nós temos que verificar se nós estamos trabalhando, quanto que ele está desenvolvendo, o que pode ser feito para melhorar. Muito bem. As pessoas com TGD beneficiam-se de um método que preconize a organização, intervenção contínua, adaptação do ambiente, rotina e tarefas estruturadas. Por isso que eu falei para vocês anteriormente. Esse aluno tem que ter uma mudança no nosso planejamento, nas nossas atividades, a nossa prática pedagógica, a organização do trabalho, como que vai ser feito. Nós temos que pensar nele. Nós temos assim que ter um pensamento que ele faz parte da nossa sala. Nós não podemos excluir.
Não, vamos lá, né, por exemplo, se o aluno tem essa situação, então eu vou excluir ele da atividade. Não, ele tem que estar na atividade. Vou dar um exemplo de novo, né? Esse aluno que estava em cadeira de rodas. Os outros, né, a outra professora pegava ainda falava para ela, viu, professor, veja o que pode fazer, desenvolver na atividade de educação física com ele, para que ele participe, né? Mas ela não desenvolvia muitas coisas, porque ela também é professor, por mais que eu falasse, né, não acontecia. E essa outra professora, que ela era professora de educação física e fez educação especial, o que ela fazia? Ela pegava o aluno e dava uma bola para ele, e fazia ele jogar, e fazia os outros colegas pegarem a bola. Ele ria muito, nossa, é coisa sem movimento nenhum, olhando os outros brincarem. Tá? Então é isso que nós temos que ter em mente. O que eu posso fazer para interagir? Que atividade que eu posso fazer para que esse aluno participe? Então, o meu plano de aula, né, toda a minha prática pedagógica, eu tenho que incluir ele nesse processo. Fazer algo para que ele esteja incluído como professor. Então, o aluno está lá em cadeira de roda, tá. O que ele pode fazer? Tá? Ele pode, vamos pular corda, segura a corda, ele vai pegar a bola, pega a bola, joga a bola. Os alunos vão interagir com ele. Em outras atividades, o que nós vamos fazer? Algum teatro, ele vai participar, alguma coisa, ele sempre pode estar incluído, não vou dizer, vou arrumar minha frase, ele deve estar incluído em todas as atividades. Tá? Então, sempre, professor, organizar, incluindo esses alunos. Intervenções, né, específicas, baseadas em suas necessidades, que através de sua constituição possibilite, outro aspecto principal que eu falei várias vezes. Nós temos que fazer ações, intervenções contínuas, que possibilite desenvolvimento, aquisição de autonomia, ganho de competências para a vida prática e diária e independência. Então, veja, quantas ações nós podemos fazer na nossa disciplina. Então, o aluno não pode ficar lá sentado, eu não estou incluindo ele no processo, nem a turma junto com ele. Dei o exemplo para vocês, né? Educação física, o aluno sentar na cadeira, ele não faz nada, tá? Mas o que ele pode fazer? Vamos ter esse olhar. Mantuan, ele falou, ela, né, falou que foi fazer uma visita, eu li isso ela foi fazer uma visita numa escola, daí na escola, as crianças queriam agradecer a visita e falaram que iriam fazer uma apresentação para ela. E perguntaram para ela se ela queria que cantasse ou se ela queria que dançasse. Ela disse que queria que poderiam dançar, né? Daí eles se organizaram e foram apresentar a dança. Daí ela pensou assim, meu Deus, eu falei dança, mas tem uma menina que não tem, né, movimento das pernas e agora, né, ela vai ficar fora desse processo. O que aconteceu, gente? Né, que ela conta. Aconteceu que naquele momento as crianças se mobilizaram para que aquela menina participasse, por mais que ela tivesse a deficiência. Então, isso que é inclusão. Então, não é você limitar, não, eu não vou fazer a dança porque ela tem essa dificuldade, né? Ela não pode. Aí você está limitando. Agora, se você pega e diz assim, não, vamos fazer a dança. Como é que vocês podem fazer a dança? Eles se organizam. Eu acabei de falar para vocês do menino da educação física. O que ele pode fazer? Pode jogar a bola? Ótimo! Ele vai jogar a bola, vai interagir com os outros. Podemos fazer uma brincadeira que joga a bola, né? Ou segure, né? Vai pular a corda lá. O que ele pode fazer? Vai ter um obstáculo lá, não sei o que. Ele pode participar, pode brincar. Entende? Então, nós temos que ter esse olhar de incluir na nossa prática pedagógica. O professor deve criar estratégias pedagógicas diversificadas, já falamos isso várias vezes, mas é isso que eu quero que vocês entendam, né? Criar estratégias pedagógicas diversificadas para atender o comportamento do indivíduo, implementá-las, monitorar e avaliar seus resultados sistematicamente, reajustar sua prática pedagógica, se for preciso, sempre com orientação, integração do conhecimento e suporte transdisciplinar. É isso que está sendo solicitado. Nós temos que trabalhar junto com o professor, que é especialista, tá? Fazer esse processo de inclusão desse aluno, desenvolver atividades, verificar
o que pode ser feito para que ele participe, para que ele aprenda, para que ele desenvolva atividades que vai fazer com que ele se supere, ele desenvolva, já falei, né, várias vezes, mas não assim, vou dar uma atividade qualquer só para fazer. Olha o tempo que está perdendo com ele, né? Você não está tirando o direito dele de aprender, de desenvolver, de se superar. Então a gente tem que ter cuidado disso. E se a gente não sabe, suporte transdisciplinar. Se eu não sei, eu tenho que pedir orientação, tenho que pedir integração do conhecimento e suporte disciplinar. Alguém que possa me ajudar. Eu não sei, tá? Quem que pode me ajudar? Tem que buscar, né? Quem que vai fazer essa... Então, o professor não pode dizer assim, eu não sei agora. Não, se eu não sei, eu tenho que ir em busca de aprender quem que pode me orientar, quem que pode me ajudar. Buscar, né? Mas a escola também tem que se preocupar isso. Então, o profissional da educação, em especial o professor, não pode sentir-se ou trabalhar sozinho. Nós falamos isso desde o início, né? Ele deve fazer parte de uma rede que identifique, observe, descreva, registre e avalie para discutir com os profissionais da equipe técnica e diretiva, acompanhar a evolução do caso também através do encaminhamento para profissionais especializados. Isso nós estamos falando desde o começo, mas aqui volta a retomar para saber qual que é a nossa postura frente a um aluno dessa modalidade de educação especial. O que eu devo fazer como profissional, tá? Mas antes dele ir para a modalidade especial, eu tenho que verificar o aluno que tem dificuldade. Se ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, fazer os encaminhamentos. Mas ele precisa essencialmente da estrutura institucional, né? A escola precisa organizar, né? Estar disponibilizada para que possa dar esses encaminhamentos. Aonde que eu vou encaminhar? Aonde que eu posso mandar esse aluno? Ou até chamar os pais. Entende? Chamar os pais para verificar esse atendimento. Como eu falei para vocês, as escolas estaduais têm o núcleo de educação, que tem esse departamento de educação especial. Todas as situações conseguem ser resolvidas? Não, mas são encaminhadas lá para que a gente possa direcionar o atendimento, possa melhorar. Tá? Então, existem, né, esses departamentos para que possam nos auxiliar nesses aspectos. Porque nós sozinhos não conseguimos, a escola fica sofrendo, né? Não. Onde que nós podemos encaminhar? Qual que pode ser o direcionamento desse atendimento? A unidade escolar tem o dever de buscar recursos necessários, né? As redes de sistemas de ensino precisam apoiar seus profissionais. Então, como nós falamos, as escolas têm que apoiar o profissional nesse trabalho, para que realmente ele consiga desenvolver, que ele não assuma tudo sozinho, ele precisa ter esse apoio, essa formação, né, esse direcionamento do que vai fazer. Silvio fala o seguinte: é preciso que o professor compreenda que as individualidades encontram-se inseridas em um meio social, em permanente interação com seus pares, exercendo e recebendo influências diversas de todas as pessoas do ambiente a que pertence, do próximo e do distante, do micro e do macro contexto social. O que Silva quis dizer com isso? Se nós formos olhar, né, individualmente, nós iremos verificar que as pessoas têm necessidades diferentes. E nós, como escola, como nós falamos, essa pluralidade, essa diversidade, nós trabalhamos hoje em dia com isso. Nós não temos pessoas fechadas numa caixinha que vão ficar todas iguais. Nós temos que ter essa visão, esse olhar, essa diversidade. Nós temos que trabalhar com tudo isso. Então veja quanto o nosso trabalho é intenso, exige bastante do nosso conhecimento, a nossa busca, a nossa pesquisa, para que a gente possa realmente fazer com que o aluno aprenda, se desenvolva. Então nós precisamos ter esse atendimento, porque nós vivemos, né, com pessoas que são individuais. Então é preciso uma planificação e gestão das tarefas diárias e dos materiais que permitem processar a informação de forma mais eficaz, que serão funcionalmente efetivas quando existir uma intenção pedagógica. Este é o ponto de partida para iniciar a ação educativa. A prática com pessoas com transtornos globais de desenvolvimento exige uma intervenção profissional elaborada, pois há uma tendência equivocada de qualquer atividade pode ser produtiva e benéfica. Já falei sobre isso, mas retomando aqui, né, gente? Então, essa intervenção profissional elaborada, acabei de falar, precisa estudar, precisa buscar, né? Então, não é, o aluno está lá, vou fazer qualquer atividade, só para... Falei isso já para vocês.
O que acontece com isso, se nós fizermos isso? Eu falei, é uma violência contra esse aluno, que ele tem o direito a aprender. Imagina ele passar 4 horas, né, na escola e não desenvolver nada e não aprender nada. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Porque verifique, se você pega, dá uma atividade qualquer só para ele ficar ali fazendo, pintando, né? Pintando, fazendo qualquer coisa, você está perdendo o tempo dele de aprendizagem, de desenvolver. E desenvolver não é somente aquele momento, é para a vida dele. Né? É muito delicado esses aspectos. Nós temos que ter essa consciência dessa responsabilidade nossa como profissionais. As adaptações curriculares são estratégias e critérios de atuação docente, que permitem adequar o ensino às maneiras particulares da aprendizagem. Isso estava no MEC, né, no documento do MEC, de 1998. Essas respostas educativas têm o objetivo de promover o desenvolvimento e aprendizagem de todos os educandos, através de adequações necessárias, possibilitando assim a implantação de práticas inclusivas no sistema escolar, de forma a favorecer a todos. Aqui está retomando o que eu falei já durante essa aula. Nós precisamos adequar, mas são adequações, intervenções que realmente vão fazer com que esse aluno desenvolva, que esse aluno aprenda. Nós temos que ter esse cuidado, porque senão você não vai dar uma atividade qualquer, porque daí o aluno vai perder o seu tempo, né? E você também vai perder o seu tempo. Então, nós precisamos fazer essas intervenções, elas são necessárias. Não é que o aluno, tem um aluno desse atendimento educacional especializado, então eu vou dar qualquer coisinha para ele lá só para, né, para passar. Eu tenho que ter a responsabilidade que eu estou formando pessoas. O que eu posso fazer para que ele melhore, para que ele entenda, para que ele, né, na minha disciplina, o que pode ser feito. Eu, como professor, o que posso proporcionar a ele um conhecimento que vai fazer com que ele se supere, com que ele cresça. Não podemos fazer um currículo paralelo, tem que ser dentro do conteúdo. Você tem que fazer essas adaptações dentro do teu currículo, né, do teu trabalho, do teu plano. O plano de trabalho docente você vai adaptar de acordo com essas necessidades do aluno. Você não faz algo porque ele está naquela série. Então, existem as disciplinas que você vai trabalhar naquela série. Tá? Então, você vai verificar o que é essencial ele entender daquele conteúdo, daquele currículo, para poder passar. Então, você vai fazer adaptações. Tá? Então, não é algo assim, vou fazer como a Lilian mesmo falou, esse aspecto. Por isso, a nossa responsabilidade. Ele está nessa série, na minha disciplina. É que eu trabalho, né, formação de docente, mas, por exemplo, quem trabalha português, o que é essencial o aluno aprender em português? Tá? Então, eu vou verificar na minha disciplina, a base da minha disciplina, que é essencial que ele aprenda naquela série, né? Então, são essas adaptações, por isso que o nome mesmo, adaptações, né? E Lilian, mais alguma coisa quer complementar, Lilian? Então, eu participo bastante dessa área, né? Isso, e até é bom que você ajuda. É importante que o professor trabalhe o conteúdo, né, dentro do ano sério, enfim, porque se o aluno está na sala de aula e o professor está ministrando a aula de conteúdo para a turma e o aluno está lá pintando bolinhas, né, não deixa de ser uma exclusão. Logo, não é uma educação inclusiva, né? E o currículo paralelo, ele prejudica bastante, até porque tem alguns professores que, por exemplo, nós temos muitos casos, né? Aluno que não estava alfabetizado. Aí ele estava na sala de aula, até mesmo com um professor de apoio, mas não cabe, durante a aula do ensino regular, ficar alfabetizando. E isso vai ser feito lá, na sala de recursos, muito trabalho, né? O que é importante é, na análise na adequação curricular, que nós pensarmos muito no currículo funcional. O que dentro daquele conteúdo o aluno vai aprender para a vida, né? Ter uma leitura de mundo, saber ficar no ônibus, saber pedir alguma coisa, saber levar um recado. Então, nós trabalhamos pensando nessas questões, né? Senão o aluno passa pela escola e não foi trabalhado nada com ele. Mas é isso, né?
você complementou porque você trabalha com isso e nada melhor, porque daí você tem essa visão realmente dessa necessidade. E até eu gostei do aspecto que você falou, né? Apesar que eu falei no slide ali, nós temos que formar esse aluno para que ele se supere, para que ele seja autônomo, para que ele participe, né? E nós temos que cuidar, outro aspecto que você falou também importante, senão nós verifique, se nós estamos dando uma atividade para todos os alunos e ele está fazendo bolinhas lá, né, que nem ela disse, ou pintando, ele também está se sentindo com certeza excluído. E até o olhar dos colegas. Então, observe, acabei de falar para vocês, vejam tudo que pode ser feito, onde ele pode participar nesse processo. Ele não vai ter o mesmo conhecimento, o mesmo desenvolvimento que os outros, mas ele pode participar de alguma atividade, de alguma maneira. Então, o objetivo é promover, né, o desenvolvimento e aprendizagem de todos os educandos. Então, gente, o objetivo da nossa aula hoje é verificar esse acompanhamento aos alunos com dificuldades. Então, nós temos esse olhar de como profissionais, o que nós podemos fazer para que todos os alunos estejam incluídos na nossa aula. Participe, aprenda, desenvolva e se supere. Boa noite.